E aí, estamos de volta. Vamos continuar com os nossos estudos. Continuando a nossa playlist sobre assuntos do primeiro ano, falaremos nesse vídeo sobre os conjuntos numéricos, que, como o nome já pode sugerir, são conjuntos formados por números. Né? Nessa parte do primeiro ano é dada uma revisão sobre o que já se é conhecido desde o ensino fundamental, mas de uma linguagem, digamos, um pouco mais madura, digamos assim, certo? Como são conjuntos, vale para eles também todas aquelas operações de conjuntos que nós vimos nos primeiros vídeos, que são as operações de união, de interseção, de diferença, complementar, subconjunto, que não é operação, é uma relação, elemento pertence ao conjunto, pertence, não pertence. Todas aquelas coisas que nós vimos para conjuntos de uma forma geral, também valem para os conjuntos numéricos, certo? Não é exceção. Faz parte também da mesma retórica, digamos assim, dos conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico mais simples, mais básico, é o conjunto dos números naturais, certo? Números naturais. Sugerido assim o nome naturais porque são números que aparecem naturalmente na natureza, né? São números que, sem nenhuma interferência humana, por assim dizer, eles já acontecem. Grosso modo, são números que são usados para contar, certo? Os números que a gente usa para fazer contagem, certo? Então, ele é representado pela letra N, com a barra vertical ao lado esquerdo, tá? Então, aí você tem o 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Observação: todos os conjuntos numéricos nós iremos tratar aqui são infinitos. Nenhum deles tem início e fim ao mesmo tempo. No caso específico dos naturais, ele tem um início. E aí já é uma discussão que envolve o mundo da matemática há vários e muitos anos, certo? Se zero é ou não é natural. Tem estudiosos, tem matemáticos que incluem o zero no conjunto dos naturais, tem matemáticos que incluem o 1 nos naturais, mas agora, a princípio, no ensino médio, a gente considera o zero como sendo natural. Tá? Maiores detalhes sobre isso vocês vão ver em literaturas mais específicas de matemática. Então, grosso modo, os números naturais são esses aí. Alguns subconjuntos que nós podemos destacar aqui dentro é o seguinte, por exemplo, a gente tem, deixa eu puxar para cá, né, para ganhar um pouquinho. A gente pode ter o n com asterisco aqui, que seriam os números naturais sem o zero, caso você considere os naturais com o zero, né? Então, 1, 2, 3, por aí vai. Certo? A gente tem essa condição aí. Os conjuntos numéricos, eles são definidos, eles são, na realidade, considerados tendo como vista as operações as quais eu posso definir dentro deles. Por exemplo, quais são as operações que a gente conhece desde o início de matemática, desde lá no primário, todas aquelas lá, certo? À medida que eu vou dando mais complexidade às operações, os conjuntos numéricos vão se expandindo para atender a essas todas complexidades. Nossa, pareceu que eu estava... Então, ó, a gente tem os naturais. Nos naturais a gente pode somar e multiplicar, certo? Você soma dois números naturais e o resultado é um natural. Você pode multiplicar um número natural por outro e o resultado também é natural, certo? E aí vai todas aquelas propriedades, associativa, comutativa, elemento neutro e aquelas coisas todas que a gente aprende no primário, certo? Pronto, mas a ideia de subtração aqui já não é possível. Por exemplo, para todos os naturais. Não é possível para todos, digamos assim. Por exemplo, se eu fizer 3 menos 1, eu consigo fazer, dá 2. Mas 1 menos 3, eu não consigo fazer. Né? O resultado dentro dos naturais não existe. Então se fez necessário a criação de um outro conjunto para poder suplantar essa necessidade. E esse conjunto extra que nós estamos considerando, vamos considerar, né, é o conjunto dos números inteiros. Certo? Simbolizado pela letra Z. Z porque Z tem alguma relação com a palavra inteiro em alemão, se não me engano, que começa com Z. Certo? Tem esse motivo aqui. Eu devia colocar assim, né? Pronto. Os inteiros aqui. Então, como é que você tem? Pontinhos, menos 2, menos 1, 0. 1, 2 pontinhos. E aí você tem essa construção aí dos números
inteiros. É como se eu pegasse os números naturais, que são descritos aqui assim, ó. Você tem assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tal. E aí você pega esse cara e reflete como se fosse um espelho. Ó. Assim. Aí você tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí sucessivamente, certo? Você teria como se fosse uma reflexão, né? Você tem a girada para cá e aqui você tem os números inteiros, certo? Considerados inteiros, que aí vai me permitir a operação de subtração, certo? 1 menos 3 menos 2, que é esse número que está aqui constado como exemplo. Alguns subconjuntos interessantes que a gente pode considerar para os inteiros são, além dos inteiros sem o zero, né? Que é menos 1, 1 e por aí vai, a gente pode considerar os inteiros positivos, né? Que é 1, 2, 3, pá, e podemos considerar os inteiros negativos, né? Menos 3, menos 2, menos 1, certo? 0 é inteiro e positivo, então tanto faz eu colocar ou não nesses conjuntos aqui, grosso modo falando, certo? Tem esses subconjuntos que a gente pode considerar aqui. Bom, então com esses números aqui considerados, eu já tenho adição, subtração e multiplicação. Qual é a próxima operação que a gente vai ver? Divisão. Né? Então, a gente não consegue dividir todos os números inteiros entre si. Por exemplo, 2 dividido por 1, eu consigo, que é 2. Agora, 1 dividido por 2 já não é um número inteiro. Né? A gente já tem ideia, a gente já sabe, né? Se você está vendo esse vídeo aqui para poder aprender, você já tem uma ideia que 1 sobre 2 não é um número inteiro. Então, para satisfazer essa demanda de ter um resultado para esse tipo de operação nos números inteiros, se foi originado os números racionais. Números racionais, que é representado pela letra Q, certo? Com esse risquinho aqui. Detalhe interessante a se destacar, certo? Até agora, nos números naturais e inteiros, uma coisa interessante a se falar é que, duas na realidade, uma delas é que os números naturais e os números inteiros, por exemplo, você tem aqui 0, deixa eu explicar melhor, 0, 1, 2, 3. Por exemplo, entre 1 e 2, existe outro natural? Não existe, né? A ideia de antecessor e sucessor vem daí, certo? Porque não existe um outro natural entre 1 e 2, por exemplo. E mesmo se a gente considerar os números inteiros, também isso acontece. Por exemplo, menos 1 e 0, entre menos 1 e 0 não existe um outro inteiro. Certo? Não existe outro número inteiro. Eu sei que depois de menos 1 vem um 0. Pronto. E não tem outro número entre menos 1 e 0, outro número inteiro, considerando isso. Certo? Nos números racionais, eles são definidos, né, da seguinte forma. São os números da forma A sobre B, onde A e B são inteiros, né? A e B pertencentes aos números inteiros, onde B tem que ser diferente de 0. Eles são definidos através de uma característica comum dos seus elementos. Da mesma forma, lembre que lá no início dos assuntos sobre conjuntos, nós falamos sobre como representar um conjunto. Né? Isso aqui eu estou descrevendo uma característica comum a todos os elementos do conjunto dos números racionais, certo? A dividido por B, onde A e B são números inteiros e B é diferente de 0, ou seja, o denominador dessa divisão não pode ser 0, né? E aí a gente pode elencar alguns exemplos aqui, só para ilustrar, né? Não sei, 3 quintos, 4 sétimos, 2 oitavos, não sei, 22 sobre 7 e etc. Certo? Também vou botar um menos aqui, né? Para dizer que os negativos também são considerados nesse contexto. Outros tipos de números outros tipos não, né? Os números chamados decimais também são racionais. Por quê? Porque os números decimais eles podem ser representados por uma fração. Por exemplo, né, você tem aqui, continuando aqui,
certo? 1 sobre 2, isso aqui é a mesma coisa que 0,5. 0,5 é o número decimal, é o número quebrado, digamos assim. E a gente consegue escrever ele como sendo uma fração. Então isso implica que, como eu posso determinar todos os números decimais por uma fração a qual origina esse número decimal, então a gente diz que os decimais também são números racionais. Tanto os finitos quanto os infinitos. E aqueles que têm repetição depois da vírgula, né, que são chamadas dízimas periódicas. Por exemplo, 0,555 e por aí vai. Todos esses caras aqui, os quais eu escrevi, são exemplos de números racionais, certo? Então, agora eu já consigo somar, subtrair, multiplicar, dividir. Qual é a outra operação que vem na sequência quando a gente aprende? Potência, né? Potência e raiz. Né? Potência a gente já consegue fazer aqui, né? A gente pode pegar um 2 à quinta e resolver, que dá 32. A gente pode pegar um 7 ao quadrado, 49. A gente pode pegar um 3 ao cubo, que é 27. E raízes quadradas, existe um problema. Raiz quadrada, por exemplo, de 16 é 4. Ou seja, a raiz quadrada de um número natural também é um número natural. Também é um número racional, digamos assim. Né? Agora, raiz quadrada de 3. Se você colocar na calculadora, vai dar 1,73 e um bocado de numerozinhos que não se repetem. Então, é um número decimal infinito que não é periódico. Se ele não é periódico, eu não consigo transformar ele em fração. Se eu não consigo transformar ele em fração, ele não é racional. Então aí nós temos a presença dos números irracionais. Certo? Então o que é um número racional? É um número que eu não posso representar neste formato aqui de divisão. Ou seja, são dízimas não periódicas que são geralmente representadas por raízes quadradas, raízes quadradas inexatas, números irracionais famosos, π, número de Euler, número de ouro, que vocês vão aprender daqui a um tempo. Todos esses são números irracionais, certo? Que não é racional, tá? Então, se eu pegar todos os racionais e juntar com os irracionais, se eu juntar todo mundo, eu tenho o chamado conjunto dos números reais, certo? Que é representado pela letra R, assim, vou botar na outra cor também que eu estava fazendo, certo? Que são todos esses números aqui juntos em um conjunto só, mais os irracionais. Alguns livros trazem a representação dos números irracionais como sendo a letra I, certo? Mas eu não sou muito de acordo com essa representação. Alguns autores são de acordo, então fica aí as preferências, certo? Então, conjunto dos números reais, tudo bem? Então, esses são os conjuntos principais, tá bom? Naturais, inteiros, racionais e reais, certo? E aí, nos números reais, eu posso fazer toda e qualquer operação, potência de raiz, potência, raiz, soma, subtração, multiplicação e divisão, pelo menos as operações mais triviais que são mais usadas no ensino médio. A pergunta que fica, Jorge, existem só esses conjuntos? Não, existem outras infinidades, certo? Existem muitos outros conjuntos. Existe o conjunto dos números complexos, que se é estudado no terceiro ano, em separado dessa parte de conjuntos numéricos. Existe o conjunto dos números transcendentes, que já é a matéria de matemática do ensino superior. Também é alvo disso, números algébricos, conjunto dos números algébricos, números quádricos, enfim, um monte de tipos de números, certo? E eles vão surgir de acordo com as demandas, certo? De acordo com as demandas, como nós definimos todos esses aqui, certo? Tudo bem? Então, grosso modo, esses são os conjuntos numéricos que nós trabalhamos no ensino médio, beleza? Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, se tiver dúvida, volta um pouquinho, deixa sua pergunta aí nos comentários, tá bom? Segue o baile.